Oi, gente, isso aqui para mais uma aula. Hoje a aula é um pouco mais pesada, um pouco mais complexa, porque a gente vai falar de gramática, e eu sei que é um assunto muito delicado, que é cheio de subtópicos, é cheio de muitos detalhezinhos. Então eu vou logo direto ao assunto para a gente não perder tempo, porque esse vídeo já vai ficar longo. Eu acho que você já viu isso na hora que você clicou para assistir, mas eu peço que vocês assistam com atenção, assistam até o final, porque é muito importante que vocês entendam sobre essas coisas que eu vou estar explicando agora nesses vídeos, que é substantivo, adjetivo e etc., para que a gente consiga falar depois de concordância e todas as outras coisas, vocês precisam entender isso, entender a base disso. Então, eu já vou começar o assunto, assistam quantas vezes forem preciso, eu vou deixar o mesmo resumo que eu estou usando aqui para mostrar para vocês, eu vou deixar no link aqui embaixo, junto com a lista de exercício, façam, prestem atenção e qualquer coisa é só perguntar. O chat tá aí, nos comentários, no meu WhatsApp ou no plantão de dúvidas quinta-feira. Hoje a gente vai estar falando de substantivo. E o que é substantivo, Gabriel? Substantivo, ele é um nome, é a palavra que ela vai ser responsável por dar o nome para coisas que são tanto reais ou irreais. Como assim? Substantivo nada mais é do que o nome de um ser, de um objeto, de um fenômeno, de um lugar, uma qualidade, de uma ação, dentre outras coisas. Vai ser o nome disso. E geralmente vai ser o substantivo que vai ser o responsável de toda a ação, de tudo aquilo que está acontecendo na frase que nós estamos dizendo. Esse substantivo, que é essa palavra, é o nome que dá para essa palavra que carrega o nome de alguma coisa, ela pode ser flexionada, ela pode ser mudada de três formas. Através do seu gênero, que é esse grifado em amarelo, que vai ter o gênero masculino e o gênero feminino. Como por número, o substantivo pode ser flexionado, então vai ter o singular e o plural. E por grau, o aumentativo e o diminutivo. Beleza, Gabriel, é tranquilo, o substantivo é isso. Enfim, não, é um pouco mais complexo que isso. Eu vou entrar em detalhe no gênero, no número e no grau, mais aqui embaixo, ó, até grifei da mesma cor, para que vocês consigam se localizar. Mas antes de eu falar dessa flexão que o substantivo recebe de gênero, número e grau, eu preciso falar algumas características gerais dos substantivos, porque eles podem ser diversas, entendeu? E vocês precisam saber isso porque cai nos exercícios e também na hora de fazer um texto, vocês precisam entender tudo isso para vocês fazerem uma conjugação, para vocês fazerem uma concordância nominal ou verbal que esteja certo. Então, para você conseguir fazer uma concordância verbal certa, uma concordância nominal certa, você precisa saber isso sobre o substantivo. Então, antes de eu falar de gênero, número e grau, eu vou falar umas características gerais do substantivo e depois a gente entra nesses três subtópicos. Vamos lá. Então, o que acontece? O substantivo, eles podem ser desses cinco modos, tá? O primeiro é o quê? Ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Gente, fica tranquilo que é simplesinho tudo isso, é só prestar atenção que dá para entender tranquilo. O que é um substantivo simples? Entenda, ou o substantivo é simples ou ele é composto. Não tem como ele ser simples e composto ao mesmo tempo, ok? Tem como ele ser simples e comum, tem como ele ser simples e próprio, tem como ele ser simples, comum e abstrato, mas não tem como ele ser duas coisas do mesmo subtópico. Então ele ou é simples ou ele é composto. Ponto. O que seria um substantivo simples? O substantivo simples é aquele que tem uma palavra só. Ele tem um radical. Então, radical é a mesma coisa que palavra, tá, gente? O que seria isso? Então, se eu pego, por exemplo, o sol, chuva, casa, camiseta, flor, tudo isso é o quê? É um substantivo simples. Então, eu tenho aqui o sol, uma palavra só, um substantivo só. Chuva, uma palavra só, um radical só. Casa, mesma coisa, e assim por diante. Quando ele é composto, ele vai apresentar mais de um radical, mais de uma palavra. Então, quando eu pego, por exemplo, girassol, eu tenho uma composição de gira com sol. Então, eu tenho girassol. Guarda-chuva, duas palavras. Beija-flor. Então, ele pode aparecer tanto com hífen ou junto. Então, eu tenho duas palavras, eu tenho dois radical, então eu tenho um substantivo composto. Então, um substantivo simples, um radical, uma palavra. Computador, garrafa, lápis. Agora, composto, duas palavras. Guarda-sol, guarda-sol, guarda-chuva, beija-flor, girassol e assim por diante.
Depois, eles podem ser classificados ou por comuns ou por próprio. Qual é a diferença? Mesma coisa, mesma regra. Ou ele é comum ou ele é próprio. Não tem como ele ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o substantivo ele pode ser comum. Comum é o quê? Que designa algo genérico, algo comum. Sempre quando a gente fala assim, isso é muito comum, a gente está querendo dizer o quê? É algo falado, é algo simples, é algo que está em todo lugar, que todo mundo fala, que todo mundo sabe. É a mesma coisa. Então, quando eu falo pessoa, que pessoa que é? Não é uma pessoa específica, é algo genérico, é algo abrangente. Quando eu falo país, por exemplo, qual país é? É algo genérico, algo grande, caneta. Qual caneta é? É muito genérico, tem em todo lugar, todo mundo fala, todo mundo sabe. Agora, quando eu falo de um substantivo próprio, eu especifico alguma coisa. Ele vai dar uma particularidade. Então, se eu falar assim, o Gabriel, eu estou dizendo do Gabriel. Quando eu digo assim, a caneta Bic, eu estou dizendo da caneta Bic em si. Eu estou especificando essa caneta, eu estou especificando esse substantivo. Então, quando eu falo, por exemplo, Maria, se eu fosse falar o oposto, por exemplo, o comum e o próprio. O comum, pessoa. O próprio, Maria. Maria é uma pessoa, só que eu especifiquei essa pessoa, Maria. Mesma coisa com país, por exemplo. Ah, país, um comum, país comum. Brasil, eu especifiquei qual país, é específico, só existe um, entendeu? Então, é, é assim que funciona. O próprio, geralmente, eles aparecem em letra maiúscula, tá? Então, São Paulo vai aparecer em letra maiúscula, Brasil, nome próprio, todas essas coisas. É um substantivo próprio, nome próprio, entendeu? Sacaram? O terceiro ponto é o substantivo concreto ou abstrato. Gente, se eu estiver falando rápido demais, o YouTube tem uma função. É só você clicar aqui na maquininha, aqui embaixo, e diminuir a velocidade da minha voz. Provavelmente vai estar indo normal. Você diminui uma categoriazinha que eu já vou estar falando um pouquinho mais devagar. Talvez isso ajude, porque eu estou correndo um pouco com o tempo para o vídeo não ficar muito cansativo. Mas qualquer coisa vocês fazem isso, tá? É que eu não tenho noção, às vezes, quando eu tô falando presencial com alguém, a pessoa fala, Gabriel, você tá falando rápido, aí eu consigo diminuir. Mas como eu não tenho feedback de vocês diretamente, usa a ferramenta aí, qualquer coisa que tá tudo solucionado. Vamos lá. Concreto ou abstrato. Esse aqui é um pouco mais difícil de entender, é um pouco mais complexo. Geralmente as pessoas perdem bastante tempo para entender esse, mas eu vou tentar fazer de uma maneira bem simples para vocês. Concreto, na escola, a gente geralmente aprende, concreto é aquilo que a gente consegue pegar e abstrato é aquilo que a gente não consegue pegar. Não pensem assim porque vocês vão acabar errando. Por quê? Se eu disser para você, por exemplo, o ar é concreto ou abstrato? Provavelmente, se você seguir essa lógica, você vai falar que é abstrato, porque você não pode tocar o ar. Mas não. Se você, o ar, ele é concreto, na verdade. Então, o substantivo concreto, a gente vai entender de uma outra maneira. Ele vai ser aquele que não precisa de outra palavra para existir. Ele simplesmente designa palavras reais, algo visível, algo tocável, algo que existe. Lembra que eu disse na aula de química que o ar, ele tem uma massa, ele tem um peso? É basicamente isso. Então, vamos entender. O concreto é algo que não precisa de outra palavra para existir. Como assim? O ar não precisa de outra palavra para existir. Ele simplesmente é o ar e ponto. Menina, tranquilo, mesma coisa, é concreto. Eu vejo, eu toco e ela não precisa de outra palavra para existir. Já o abstrato, ele vai tratar do quê? De sentimentos, de estados, de. Ignore esse bonito aqui que tá errado. Ah, de estados, de ações e palavras derivadas do verbo. Por que palavras derivadas do verbo? Porque se eu falar uma ação, por exemplo, correr, ela já vai deixar de ser substantivo, ela vai ser verbo. Então isso a gente vai entrar em outro vídeo falar sobre verbo. O que eu tô querendo dizer para vocês, quando eu falo palavras derivadas de verbos, é, por exemplo, a gente sabe que beber é um verbo, certo? Beber é uma ação. Só que bebedeira não é uma ação. Ela é um substantivo. Ela é uma palavra que está dando nome a alguma coisa que está acontecendo. Então, bebedeira é um substantivo abstrato. É, Sentimentos, por exemplo, o amor é um substantivo abstrato. Felicidade, alegria. Aí eu tenho, por exemplo, estados. É, estados e também aqui você pode colocar características, por exemplo, beleza, bonita, tudo isso é um substantivo abstrato. Bondade, leitura, abstrato, são coisas abstratas, entendeu? Esse é um pouco mais difícil de entender, gente. Qualquer coisa, volta nesse pedaço umas 2 ou 3 vezes, qualquer coisa me manda mensagem, eu tento explicar de outra maneira, mas
por agora eu vou passar para que continue a aula, mas é basicamente isso. Concreto, aquilo que é concreto, aquilo que é certeza, aquilo que existe realmente, que é real. Abstrato a sentimentos e palavras derivadas de verbo, então bebedeira, leitura e assim por diante. Depois eles podem ser ou primitivos ou derivados. Esse é simples, gente. O que é algo primitivo? Algo do começo, algo original. Então, quando eu falo de um substantivo primitivo, eu estou dizendo de um substantivo que não deriva de outra palavra. Eu até coloquei aqui, ó, nasce, origina-se, vem, forma-se de outras palavras. Por quê? Eu coloquei essas palavras aqui, que são sinônimos de derivam, caso alguém não soubesse, para que vocês entendam. Então, quando eu digo algo primitivo, é algo que não nasce de outra palavra, ele não origina de outra palavra, ele não se forma de outra palavra, ele é ele e ponto. Ele é o primeiro, ele é o primitivo, ele é o primeiro, o primórdio, tudo, 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 tudo é dele. Então, dente. Dente vem de que palavra? Não vem de nenhuma palavra, dente é dente. Pedra vem de que palavra? Não vem de nenhuma palavra, ele é a primeira, ele é a fonte, é a matriz. Folha, a mesma coisa. Chuva, a mesma coisa. Agora, quando eu falo dos derivados, é o oposto. Os derivados são aqueles que vêm de uma palavra, eles derivam de uma palavra, eles originam-se a partir de uma palavra. Então, eu tenho, por exemplo, dentadura. Dentadura vem de qual palavra? Dente. Pedregulho. Pedregulho vem de que palavra? Pedra. O casarão, por exemplo, vem de que palavra? Casa. Folhagem, folha. Chuvarada, chuva. Então, quando eu tenho um substantivo que ele não é a fonte, ele não é a matriz, ele vem de algo, é um substantivo derivado, ele derivou de outra palavra. Agora, quando eu tenho um substantivo que não derivou de outra palavra, ele simplesmente é o primeiro, ele é o primitivo. Daí, dentro disso, eu tenho o conceito de os substantivos coletivos. O que seriam esses substantivos coletivos? É simples de entender. Substantivos coletivos são aquela palavra que ela vai ser só ela sozinha, mas ela vai estar se referindo a um conjunto de coisas. Então, por exemplo, se eu disser para vocês o álbum, o álbum é o quê? Uma coleção de fotos, um conjunto de fotos. Então, o álbum, ele é somente uma palavra, uma coisa, mas ele está se referindo a um conjunto de coisas, a um conjunto de fotos. A mesma coisa acontece com a flora. Quando eu falo flora, eu estou dizendo um conjunto de flores. Quando eu estou dizendo colmeia, por exemplo, você sabe que é um conjunto de abelhas. Se eu digo, por exemplo, um arquipélago, vocês sabem que é um conjunto de ilhas. Um molho de chaves é um conjunto de chaves. Então, o coletivo ele vai ser aquela palavra que vai se relacionar, que vai se referir a um conjunto de alguma coisa. Bom, isso são algumas características gerais do substantivo que vocês precisavam saber, e agora eu vou entrar nesses três tópicos que esse substantivo pode se dividir. Então, ele pode ser dividido em gênero, em número e em grau. Gênero, masculino e feminino. Diferente da vida, que existem outros gêneros, na língua portuguesa só existem dois, masculino e feminino. Número, só existem dois também, singular e plural. Grau, aumentativo e diminutivo. Nós vamos entender cada um desses para que isso vocês não confundam mais. E essa parte é a principal para que vocês consigam fazer a concordância verbal e a concordância nominal, que a gente vai trabalhar em outro vídeo. Então vamos lá. Falando de gênero, como eu disse, gênero a gente só tem dois na língua portuguesa, feminino e masculino, certo? Então, assim como os substantivos, eles podem, o gênero pode ser, essa classificação de gênero pode ser dividida em dois, os biformes ou os uniformes. O que seria isso, Gabriel? Você está me confundindo a mente. Vamos lá, gente. A gente tem um substantivo. Esse substantivo, ele pode ser masculino ou feminino. Como que eu vou classificar isso? Essa classificação ela pode ser feita de duas formas. Através, existem substantivos que são biformes. O que seria esses substantivos? São aqueles que eles vão apresentar duas palavras, são duas palavras que significam a mesma coisa, só que uma usada para o masculino e uma usada para o feminino. Me dê um exemplo, Gabriel. Menino e menina. São duas palavras diferentes, mesmo que mudou só uma letra, são palavras diferentes. Só que uma usada para masculino e uma usada para feminino. Outro exemplo, professor, professora, capitão, capitã.
homem, mulher, duas palavras diferentes que vão estar que significam a mesma coisa, só que cada palavra é para um gênero. Então eu tenho uma palavra para o feminino e uma palavra para o masculino, certo? Esses são os biformes. É só lembrar, dois formatos, biformes, duas formas, tá? Então eu tenho substantivos uniformes. O que seriam substantivos uniformes? Não, se biformes são duas formas, os uniformes é uma forma só, ou seja, eles não vão mudar a sua escrita. Então, tanto para o masculino quanto para o feminino, vai ser a mesma escrita. O que que vai mudar, Gabriel? Vai mudar algumas coisinhas que vai fazer com que, na hora que você escute, você entenda se está falando de um homem ou se está falando de uma mulher. Se está falando se esse seu substantivo é feminino ou se seu substantivo é masculino. O que seriam isso? Eles são divididos em três. Viu que eu disse para vocês que aqui é um negócio dividido por outro negócio? Então, vamos lá, vamos com calma. Substantivos podem ser do gênero feminino e masculino. Para isso, eu tenho os substantivos biformes. O que são eles? São substantivos que eu tenho o mesmo significado, só que existem duas palavras diferentes, com o mesmo significado, que vão ser usadas, uma para o masculino e uma para o feminino. Já os uniformes é um único formato, tanto para masculino quanto para feminino. E aí o que vai mudar? Vai mudar essas três coisinhas. Então, quando o meu substantivo ele mudar o gênero dele por causa do artigo, o que que é artigo, Gabriel? A, o, as e os. Simples, são esses quatro e ponto. Até coloquei aqui para vocês lembrarem, tá? Então vamos lá. Ó. Comum de dois gêneros. O que seria um substantivo uniforme comum de dois gêneros? São aqueles que eu coloco a palavra, o artigo na frente e ele muda o significado. Então, se eu falar a estudante, eu coloquei o artigo a na frente. Então, eu sei que é um substantivo feminino. Agora, se eu coloco o estudante, já transforma esse substantivo num substantivo masculino. Então, percebe que estudante e estudante é um formato só, ele é uniforme, diferente do biforme, que é menino e menina, duas palavras diferentes. Aqui não, eu tenho estudante e estudante, e o que vai determinar se é feminino ou masculino é o artigo na frente, o ou o a, o ou os ou os as. Então, a mesma coisa acontece com o cliente, tanto masculino quanto feminino, eu vou chamar de cliente. A única coisa que vai mudar é o a ou o na frente. Então, o cliente, substantivo masculino, a cliente, substantivo feminino. Daí eu tenho a dentista, o dentista. Mesma coisa, mesma regra. Só que aqui eu preciso fazer um parênteses, eu até coloquei aqui um parênteses para que vocês entendam. Quando a presidente Dilma assumiu o comando do Brasil, por exemplo, ela quis ser chamada de Presidenta Dilma. Pela lógica, pela gramática, presidente, ele é um substantivo comum de dois gêneros. Ele não muda a sua forma, ele é um substantivo uniforme. Ele não tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Porém, por causa daquele negócio que eu esqueci o nome agora, mas de localidade, não é gírias, não é muito bem gírias, mas é aquele negócio de senso comum e coisas assim, que geralmente as pessoas vão falando, 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 que acaba às vezes sendo aceito pela língua portuguesa. Nos bairros, em alguns lugares, é muito comum falar a presidenta do bairro e não sei o que, não sei o que lá. Então, quando ela assumiu, ela quis ser chamada de presidenta para que não existisse briga, porque aconteceu uma briga dos estudiosos, dos linguistas, dos linguísticos, eu não sei qual palavra usar aqui, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Teve toda uma discussão, para não existir essa discussão, foi feita uma ementa só que para profissões, para profissionais, para um cargo exercido, o substantivo ele pode ser biforme. Então, na teoria, na lógica, no primórdio de tudo, substantivo, ele é uniforme. Então, o presidente é uniforme, dentista é uniforme, é, enfim, e outras profissões. Mas, quando se trata de profissões, teve essa lei que agora você pode escolher. Então, eu poderia dizer a dentista, eu poderia dizer, por exemplo, dentista e dentisto, que estaria certo por causa dessa ementa que foi feito por causa da presidenta.
Mas, ai, Gabriel, então qual eu uso? Usa o que vocês preferirem. De preferência, usem o comum de dois gêneros, que todo mundo sabe, é o dentista, a dentista. É o mais comum, é o mais usado. O presidente, a presidente. Entenderam? Quando se trata de profissão, vocês podem usar o biforme, você pode transformar masculino e feminino, mas de preferência usem aí o comum de dois gêneros, só mudando o artigo. Pensando nisso, a gente vai agora para o tópico dos sobrecomuns. O que seriam sobrecomuns? São aqueles que a mesma palavra, o mesmo substantivo vai ser usado para masculino e feminino, como eu disse, eles são uniforme, continua sendo um formato só. Só que esses sobrecomuns são aqueles que eu não preciso, que o meu artigo não vai mudar. E eu não vou, ele vai servir para os dois gêneros, é o tal do unissex. Então, se eu falar a criança, eu estou dizendo que pode ser feminino e pode ser masculino. Eu não vou saber, só pelo contexto da situação. Então, os sobrecomuns é aquela situação em que eu não mudo o artigo, então eu não vou falar o criança. Não, é a criança e ponto. Independente se eu estiver falando de um homem ou de uma mulher, um substantivo masculino ou de um substantivo feminino, eu vou estar falando a criança. Depois eu tenho os epicenos, que é simples de se entender também, que geralmente é usado para animais, mas é o quê? Os epicenos são aquele substantivo que acompanha uma palavra epicena, que vai determinar o seu gênero. Por exemplo, quando eu digo a capivara, eu vou dizer a capivara macho e a capivara fêmea. O a, meu artigo, não muda no gênero, não é ele que vai definir o meu gênero. É essa palavra na frente, macho e fêmea, que é uma palavra epicena, que vai determinar. Então, se eu disser a capivara macho, eu vou saber que é um gênero, essa capivara é de gênero masculino. Agora, se eu disser a capivara fêmea, eu vou estar dizendo que essa capivara é de gênero feminino. A mesma coisa com o tatu. O tatu macho ou tatu fêmea. Eu não vou dizer a tatu fêmea. Eu não vou dizer o capivara macho. Não, é a capivara macho. O tatu fêmea, tá? Não é o artigo que vai determinar o gênero do meu substantivo, e sim essa palavra epicena na frente. É por isso que é chamado de epicenos. Certo? Algumas observações sobre gênero. Existem gêneros que são, existem substantivos que são de gênero duvidoso ou incerto. O que isso quer dizer, Gabriel? Existem substantivos que eu posso usar tanto o feminino quanto o masculino. Exemplo, personagem. Então, acho que quem lê já ouviu falar a personagem ou o personagem. O substantivo, ele tem um gênero duvidoso ou incerto. Ele pode ser tanto usado o personagem quanto o a. O meu artigo, eu posso usar qualquer um dos dois artigos que estarão certos e não vai alterar o significado. Porém, existem uns que, se eu alterar o meu artigo, ele vai alterar o significado inteiro do substantivo. Exemplo, se eu falar o cabeça, eu não estou dizendo da cabeça, do corpo humano. Eu estou dizendo cabeça, o líder, aquele que está na frente. Quando eu digo o cabeça, com o artigo o na frente. Agora, quando eu digo a cabeça, eu já estou falando da parte do corpo humano. Então, essas duas observações é importante de lembrar, que existem substantivos que têm um gênero duvidoso, que ele não é feminino e nem masculino, ele pode ser usado os dois. Dependendo do contexto, qual você achar que combina mais com sua frase, você pode usar o personagem, a personagem. E existem aqueles que, se eu mudar o artigo, muda completamente o sentido do meu substantivo. Agora vamos falar de número. Depois a gente vai falar de grau e finalizar. Já está acabando. Vamos lá. Número. Agora os outros dois é mais fácil, é mais rápido, tá, gente? Número, singular e plural. Ponto. Só existem esses dois. Singular, palavras que é uma única coisa, gente. Singular, único, uma coisa só. Então eu falo bola, você sabe que é uma bola. Se eu falo mulher, você sabe que é uma mulher. Se eu falo garrafa, você sabe que é uma garrafa. Isso é o singular. É um substantivo singular. Ele só é um. Ele está sozinho. Agora, quando eu falo de plural, eu estou dizendo quando são várias coisas. Então, por exemplo, se eu falo bolas, você não sabe quantas bolas são, mas você sabe que é mais que uma. Se eu falar mulheres, você não sabe quantas mulheres são, mas você sabe que é mais de uma. Isso é o plural. Plural é quando você tem mais do que um. Então, eu falo lápis. É que lápis é uma palavra complicada, não vou entrar agora, mas deixa eu mudar. Se eu falar papéis, eu estou falando de vários papéis. Se eu falar papel, você sabe que é um só. Se eu falar
livros, você sabe que é mais de um. Plural. Se eu falar livro, você sabe que é só um. Singular. Simples e fácil. Quando eu falo de grau, também é algo simples e algo muito fácil. Eu vou estar falando de grau aumentativo e grau diminutivo. As palavras por si só já se autoexplicam. O que seria um aumentativo? Aumentativo é quando eu pego uma palavra normal e aumento ela. Diminutivo, pego uma palavra normal e diminuo ela. Só que existe duas subdivisões aí. Eu tenho tanto um aumentativo analítico quanto um aumentativo sintético. Da mesma forma, eu tenho o diminutivo analítico e o diminutivo sintético. O que seria isso? O aumentativo, como eu disse para vocês, eu vou pegar uma palavra normal e aumentar ela. O analítico vai ser aquele que vai ser acompanhado por uma outra palavra que vai indicar a grandeza. Geralmente é um adjetivo, a gente vai ter uma outra aula sobre adjetivo, então não foca nisso. Só entendam que o quê? O analítico é aquele que possui uma outra palavra na frente que vai dar essa aumentada, esse aumento na minha palavra normal. Então, por exemplo, eu tenho casa, casa é uma palavra normal. Quando eu coloco casa grande, eu tenho outra palavra na frente que vai aumentar essa casa. Então aí eu tenho um aumentativo analítico. Quando eu falo só casarão, você já sabe que é uma casa grande. Eu não precisei de outra palavra. Eu transformei a minha palavra. Isso é um aumentativo sintético. A mesma coisa acontece com o diminutivo, só que o oposto. Em vez de aumentar, essas palavras vão diminuir. Então, analítico, eu tenho uma palavra na frente que vai diminuir a minha palavra. Então, se eu falo casa, casa normal, você não sabe o tamanho. Agora, se fala casa pequena, já coloquei outra palavra que vai diminuir essa palavra. Então, a palavra pequena na frente diminuiu a minha casa, deu um tamanho para minha casa. Então, eu tenho casa pequena, substantivo analítico. Uma outra palavra determinou se aumentou ou diminuiu o meu substantivo. Agora, o sintético, a mesma coisa. Casinha, eu não precisei de outra palavra, você já sabe que é uma casa pequena. Então, eu tenho sintético, um substantivo sintético. Gente, é isso. Eu acho que eu já deu quase que meia hora de vídeo e eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, assistam de novo esse vídeo, deem uma pesquisada, deem uma estudada, leiam o resumo e façam a lista de exercício. É isso, muito obrigado.